Olá menininhos, agora mais uma videoaula, dessa vez sobre o documentário Privatização, Distopia do Capital. Vamos fazer uma análise. O documentário ele tem como principal foco um debate entre as principais autoridades brasileiras em termos de economia, autoridade política também, alguns, autoridade intelectual, muitos professores de universidades federais, que eles entram em debate sobre a privatização. Como eles dão uma aula muito... o documentário tem um foco muito grande na história contemporânea brasileira recente. Um foco também muito grande quanto a Petrobras também. Tipo, a Petrobras, eles valorizam muito a Petrobras, realmente. Como surgiu o discurso neoliberal do Brasil? Esse é o primeiro tema abordado no documentário. Surgiu o Fernando Collor de Mello, esse cara aqui. Ele falou que o automóvel brasileiro parece uma carroça. Naquele tempo, ainda a indústria base assim, do Brasil era a produção de automóveis. Não de uma marca nacional, porque até hoje a gente não tem uma marca nacional de carro. Porém, a gente produzia muitos modelos de carro aqui no Brasil. E isso, na época que o Fernando Collor falou, deixou muita gente assim, meio em dúvida quanto a essa questão da privatização. Porque assim, ele não estava criticando o produto, assim, ele estava fazendo uma abordagem. Por exemplo, o que é o problema da estatificação da economia? A empresa tem que exercer a função social, muitas vezes deixando de lado o lucro e às vezes também a qualidade do produto. Então, o que acontece? O Collor tentou tirar isso da cabeça do brasileiro. Essa questão de que a estatização das indústrias era a chave para o desenvolvimento. Então ele tentou ao máximo fazer com que ocorresse a privatização. E ele fez muitas campanhas tratando o Estado como um elefante atrasado, pesado, grande, porém desengonçado. Grande, porém atrasado. Forte, porém atrasado e desengonçado. Então, basicamente, essa é a posição do Collor. A mídia também tem um papel fundamental dentro desse contexto. E com o tempo surge esse cara aqui, o Fernando Henrique Cardoso. O que ele fez? Cara, ele foi o responsável pela maior parte da privatização que ocorreu. Pela privatização que ocorreu na década de 90. O principal responsável foi ele. Na década de 90, das 120 empresas que eram estatais, 41 foram privatizadas. É um terço. As principais foram privatizadas. Dentre elas, a gente tem a Telebrás, a Telesp, a Light, todas elas privatizadas na década de 90. E o Fernando Henrique, tipo assim, o que era a ideia dele? Ele era mais manso que o Collor, vamos dizer assim. Ele ia mais pelo carinho, assim, sabe? Ele ia conversando o brasileiro. Então, tipo assim, ele falava que o Brasil tinha que se adequar à tendência política e econômica mundial, que era, na época, agora vamos para uma análise de mundo. O que estava acontecendo na década de 90? Queda da Guerra Fria, o auge do capitalismo. As indústrias estavam assim, o capitalismo estava em alta, entendeu? A moral do capitalismo estava lá em cima, a moral da privatização estava lá em cima, a indústria estava torando, entendeu? E a estatização estava enfraquecida pelo contexto da queda da União Soviética em 91. Então, o capitalismo estava muito forte.
Então ele dizia que o Brasil tinha que voltar a ser uma grande economia, uma economia exportadora, uma economia forte, uma economia dinâmica, vamos dizer assim. E tudo isso seria alcançado pela adaptação à privatização, que é o sinônimo da globalização. A privatização das principais empresas estatais foram essas que eu acabei de citar, Telesp, Banespa. Banespa era muito importante também, foi privatizado. A Vale do Rio Doce também era uma empresa muito importante do governo estatal, foi privatizada. Vamos voltar na Vale daqui a pouquinho e na Telebrás também. Que é o problema da Telebrás? A Telebrás era uma empresa que tinha muita estrutura. Para você ter uma ideia, em 91 a gente já tinha 4 satélites em órbita, tinha orelhão no país inteiro, tanto da Telebrás quanto da Telesp. E tudo isso é vendido a preço de banana, assim como a Vale, que foi vendida por um preço muito abaixo. E logo que tinham acabado de descobrir Eldorado dos Carajás, que é a maior jazida de minério de ferro do mundo, mais de 200 bilhões de toneladas de minério de ferro. É muito minério de ferro. É a maior do mundo, não tem comparação. A Telesp foi vendida para a Telefônica, assim como a Telebrás. E a Vale foi vendida para um grupo de acionistas também, mas me fugiu agora da onde eles são. O Banespa foi vendido para o Grupo Santander, que também é um grupo latino. E assim, o que é o problema disso tudo? O lucro dessas empresas já não vai mais para o Estado, para o Brasil. O lucro delas é para os seus países de origem. Então, esse é um dos problemas da privatização. Porém, a qualidade do sistema de comunicação melhorou. O problema aqui maior é a Vale. Porque, assim, se a empresa tivesse exercido o papel de função social, muito provavelmente a gente teria já uma indústria de base aqui no Brasil de automóveis assim, nacional mesmo, uma marca nacional. A gente teria produção de, por exemplo, ferrovias, cara. Ferrovias, a quantidade de minério de ferro dava para fazer muita ferrovia se a empresa fosse estatal. Porém, a maioria quase todo o minério de ferro é exportado e a gente compra o produto, infelizmente a gente importa o produto, o nosso minério de ferro industrializado. Então, vamos falar também sobre o caso da Petrobras. Cara, a Petrobras, das grandes empresas, foi a única que não foi privatizada. Ela estava num processo de privatização. Começou com o Fernando Henrique. Primeiro ele começou com uma mudancinha bestinha, como quem não quer nada. Chegou, queria trocar esse S pelo X para ter uma aceitação melhor dos americanos, ingleses, porque eles não conseguiam pronunciar esse S. E para ter uma aceitação melhor, ele queria mudar, tal. Foi jogando, tal, manipulando. Pá. E nisso ele conseguiu vender 49% das ações. Muitas delas compradas por investidores de Wall Street, de outros países. Porém, o Estado ainda manda na economia. Por isso, muitas vezes as ações da Petrobras são desvalorizadas em relação às outras empresas, porque o acionista da Bolsa de Valores ele quer uma empresa que não tem interferência do Estado, porque o Estado muitas vezes prega pelo social, se preocupa com o social e deixa de lado o lucro, e não é isso que um acionista quer. Por isso, muitas vezes as empresas estatais têm uma perda de valor comercial de ações. Mas também a privatização não é o problema, assim, sabe? Não é 100% o problema. Certo que ocorre a perca de patrimônio, igual a Vale do Rio Doce, assim como a Vale do Rio Doce, assim como a Telebrás, assim como a Light. O que foi o problema da Light? A Light foi a questão do apagão, né? Mas assim, já tinha uma falta de estrutura. É que com todo esse processo de privatização, as empresas deram tipo um boom, sabe? As indústrias. E esse boom consumia energia, porque a indústria consome energia.
E como ela consumia toda essa energia, foi faltando e foi dando os apagões. E o risco da sociedade brasileira também está em colapso pela falta de energia. Mas foi tudo resolvido. E agora vamos falar sobre o mito do petróleo é nosso. Pesado. Porque assim, a Petrobras, que assim, a ideia principal da Petrobras é ter uma economia de valor, ter autossuficiência na questão do petróleo. Então, tipo assim, a gente não precisaria importar mais petróleo, o que não acontece. Por quê? Porque para refinar petróleo é muito caro. E pelo preço que ficaria, somado aos impostos que a gente paga sobre a gasolina, sobre o óleo diesel que a gente consome, não é viável refinar o petróleo aqui, infelizmente. E esse é assim o maior problema dessa empresa estatal brasileira. Então, assim, essa questão do petróleo é nosso não é bem isso, sabe? Então, eu prezei pelos dois lados da moeda. O meu tempo é curto e eu não vou poder me aprofundar muito nesse assunto. Mas qualquer coisa, mais pra frente eu vou postar uma videoaula mais completa. E é isso, galerinha. Aquele abraço.